Olá, pessoal! Sei que vocês gostam muito dos assuntos relacionados a OVNIs e afins. Por isso, desta vez, o Me Assiste Aí trouxe um assunto bem interessante para tirarmos algumas conclusões juntos. Você já ouviu falar dos OSNIs? A sigla para Objetos Submarinos ou Submersos Não Identificados? Bem, pessoal, o termo OSNI foi criado em analogia ao termo OVNI e utilizado para definir qualquer objeto ou fenômeno de percepção óptica ou mecânica observados na água. Vocês já perceberam que estamos muito acostumados a nos concentrar no céu esperando que dele venha novidades e surpresas extraterrestres? Pois é, muitas vezes acabamos nos esquecendo do mar, que está muito mais próximo, mas que também é inatingível em alguns pontos e repleto de mistérios. As enormes extensões oceânicas da Terra parecem abrigar estranhos e misteriosos objetos submersos que parecem inteligentes e são tão fascinantes quanto os próprios OVNIs. Ao contrário dos discos voadores, há muito pouca evidência física de OSNIs, como fotografias ou filmagens, talvez porque ainda não desenvolvemos tecnologias verdadeiramente capazes de enfrentar altas pressões a mais de 11 quilômetros de profundidade. É verdade que temos uma ideia do fundo do mar graças aos satélites, mas não é nada muito preciso. Geralmente, quando forças navais descobrem a presença de objetos submarinos não identificados, logo vem em suas mentes que algum inimigo tenha penetrado em suas águas territoriais. E algumas vezes esse temor é realmente justificável. Porém, em outras ocasiões, algumas autoridades navais já se viram desconcertadas pelo aparecimento de OSNIs diferentes de qualquer navio ou submarino já construído pelo homem. Objetos estes que possuem uma capacidade de manobra aquática impressionantemente incrível. Há muitos estudiosos do fenômeno OSNI que alegam haver muitas ocorrências desses objetos ou fenômenos no mar. As principais características desses objetos não identificados é a capacidade de suportar uma pressão que nenhum submarino construído com as tecnologias atuais em nosso planeta seria capaz de resistir. Simultaneamente, são capazes de realizar manobras em alta velocidade e com movimentos inexplicáveis ou irreproduzíveis para qualquer objeto terrestre em ambiente aquático. Estudiosos místicos do assunto acreditam que são veículos de civilizações intraterrestres que vivem no interior ou no núcleo do nosso planeta. Um caso muito interessante ocorreu em 4 de outubro de 1967. O incidente em Shag Harbor, vilarejo bem pequeno de pescadores lá no Canadá. Pelo menos 11 pessoas viram um objeto iluminado voando baixo em direção ao porto. Várias testemunhas relataram ter ouvido um som de um assovio como uma bomba e depois um whoosh, como se tivesse mergulhado e finalmente um grande estrondo. Os militares canadenses se envolveram em um esforço de resgate preocupados com sobreviventes. Contudo, antes de qualquer tentativa de resgate, o objeto com as luzes ainda acesas começou a afundar e desaparecer de vista. O objeto nunca foi oficialmente identificado e, portanto, foi referido equivocadamente como um OVNI nos documentos do governo do Canadá. Outro incidente ocorreu no período da Guerra Fria, quando o submarino soviético no Pacífico Sul detectou 6 objetos desconhecidos a 420 km por hora, velocidade 5 vezes maior que a do submarino mais rápido da época. Os OSNIs investiram contra a embarcação e o comandante ordenou a emersão. Depois teriam perseguido o submarino até a superfície, onde alçaram voo rumo ao espaço. Em 2011, a equipe de mergulho sueca Ocean X Team anunciou ter encontrado um estranho disco de 60 metros entre a Finlândia e a Suécia. O achado rendeu 2 documentários de TV e muita fama ao grupo. E temos também um caso nacional em 15 de outubro de 1979, a pianista Lully Oswald e um amigo voltavam de Saquarema em direção ao Rio de Janeiro quando de 7 a 10
objetos luminosos ergueram-se da água e investiram contra o carro. 2 deles perseguiram o veículo, que começou a bater as portas violentamente, quando de repente tudo cessou e as naves sumiram. Pouco depois, a dupla se deu conta de que horas haviam se passado misteriosamente. Sob hipnose, Lully lembrou o que houve no período. Ela e o amigo haviam sido levados para um dos Osnes e examinados por estranhos seres que disseram ter vindo da Antártida. O vídeo mais recente de um suposto Osni foi em um campeonato de surf ocorrido no México. Veja como o Osni passa em alta velocidade na parte superior do vídeo. E agora reveja a filmagem em câmera lenta. É impressionante a velocidade do objeto. Em 2013, um vídeo muito interessante que viralizou tratava-se de uma criatura marinha encontrada a mais de 1.200 quilômetros de profundidade que se desintegra surpreendentemente em frente às câmeras. Mas seria mesmo uma criatura ou uma sonda ufológica? Bem, galera, boa parte dos estudos sobre os OVNIs e maior parte ainda dos estudos sobre os OSNIs ou carecem muito de rigor científico ou estão repletas de misticismo. Grande parte dessa culpa é também dos cientistas, que evitam pisar neste campo minado para não colocar em risco suas carreiras e reputação. Vou deixar uma dica de filme, O Segredo do Abismo, de James Cameron, de 1989. O filme fala sobre contato de terceiro grau embaixo d'água e ETs subaquáticos. Galera, obrigado mais uma vez pelas inscrições e por assistirem os vídeos, e não esqueçam, curta, comente e compartilhe o nosso canal.